Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais essa palestra da Rosa Cruz Áurea, cujo tema é a jornada da vida rumo à imortalidade. Esse tema da semana se insere dentro do tema do mês, que é o Caminho Rosa Cruz. O Caminho Rosa Cruz diz respeito a um processo, a um caminho interior de transformação da consciência e da vida, que tem sua base na rosa, que é o princípio espiritual latente no sistema humano, que pode levar o ser humano material, a cruz, a uma ligação e a uma unificação com esse princípio espiritual, o que acaba por realizar uma condição de rosa cruz, ou seja, um ser humano material unificado com seu aspecto espiritual. Dentro do tema do mês, abordaremos hoje o subtema A Jornada da Vida Rumo à Imortalidade, que trata de alguns aspectos desse caminho de unificação entre o ser humano material e seu aspecto espiritual. Mas o que é imortalidade? Imortalidade, como é normalmente conhecido, é a ideia de viver física ou espiritualmente durante um período infinito de tempo. Mas, ao longo dessa palestra, nós abordaremos o tema de tal forma que nós chegaremos a questionar, inclusive, essa definição. E para alguns pode realmente soar estranho falar de imortalidade, já que acreditam apenas nessa vida material que nós conhecemos. Dizem até que a única certeza que temos é a certeza da morte. E a maioria das pessoas, mesmo as religiosas, elas não duvidam da mortalidade do próprio corpo físico. Para muitos, a ideia da imortalidade está ligada a diferentes conceitos religiosos e esotéricos sobre uma vida após a morte, sobre um paraíso ou inferno, ou sobre um processo reencarnatório. Vamos então aprofundar o tema e abordar os motivos que nos levam a abordar este tema. Nós sabemos que, em primeiro lugar, certamente existe uma busca constante ao longo de toda a história humana pela imortalidade. Lendas como a de Gilgamesh, por exemplo, relatam a busca do herói pela imortalidade. Outras lendas, histórias, falam de elixires da imortalidade, ou falam de objetos como o Santo Graal, que concederiam a imortalidade. Fala-se também de técnicas para chegar à imortalidade. Mesmo em mitos contemporâneos, por exemplo, O Senhor dos Anéis, há seres como os elfos, que têm uma vida muito mais longa que os seres humanos, de milhares de anos. Tudo isso seria apenas prova da imaginação fértil do ser humano ou faz algum sentido? Independente de haver alguma verdade literal ou simbólica nessas histórias, nessas lendas, certamente podemos afirmar que todos esses relatos são provas de um impulso, de uma busca presente no ser humano. Todos sabemos também, por experiência, que é natural que qualquer ser humano que é colocado perante sua própria finitude, seu próprio fim ou o fim de pessoas queridas, sente um sofrimento tão intenso que faz com que ele questione essa questão e faz com que ele procure que algo seja diferente. Nós sabemos também que a jornada rumo ao túmulo não é um processo que acontece de repente, não é um processo abrupto. Ele é lento, ele é contínuo, em que o ser humano adulto começa cedo ou tarde a perceber que esse processo de envelhecimento começou. Surgem rugas em sua expressão, seus cabelos podem cair, embranquecer,
e a energia da juventude pouco a pouco se perde. Por isso, tenta-se ao máximo postergar esse processo, seja através de cremes para ruga, tintura para cabelo, operações plásticas, ou mesmo com cuidados com a saúde, exercícios físicos, uma alimentação mais saudável. Mas nós sabemos que, em relação à duração da vida, nós não somos certamente uma espécie de vida muito longa, em comparação com outras. Há animais que vivem muito mais tempo do que nós. Só vou citar alguns exemplos. Existe um tipo de esponja, o Monoraphis shuni, que é frequentemente encontrada no fundo do oceano, que chega a viver 11 mil anos. Há corais também que têm uma vida muito longa. Existe um tipo de coral chamado Leopatis, que é encontrado principalmente na costa do Havaí, que pode atingir uma idade de mais de 4 mil anos. Os tubarões da Groenlândia, que são encontrados nas profundezas dos oceanos Ártico e Atlântico, têm uma expectativa de vida de 270 anos, mais ou menos. Há um peixe encontrado no Oceano Pacífico, o Sebastes aleutianus, que pode viver por mais de 200 anos. As baleias da Groenlândia podem ultrapassar os 200 anos de vida. E as tartarugas gigantes de Galápagos podem chegar a 175 anos. Sabemos também que há árvores, como alguns pinheiros da América do Norte, que chegam a viver por 2.000 anos. Entre eles, o Pinus longaeva, da Califórnia, pode chegar a 5.000 anos. Mas o mais incrível é uma água-viva chamada Turritopsis dorni. Ela vive na forma de água-viva quando adulta, denominada também de medusa. Mas em um determinado momento, que varia de indivíduo para indivíduo, ela volta para a forma jovem, que é a forma de pólipo. Nesse caso, seu DNA, em vez de programar a morte, programa a volta da água-viva para uma condição original de pólipo, dando início a uma nova vida. É, portanto, um verdadeiro renascimento que pode se repetir indefinidamente. Poderíamos até dizer que ela é imortal, através de uma completa renovação de seu ser. Mas alguns preferem utilizar o termo amortalidade, ou amortalidade biológica, em vez de imortalidade, já que a morte continua sendo uma possibilidade, por exemplo, ocasionada por um predador. Mas se é possível para algumas águas-vivas, será que o ser humano teria condições de manipular seu DNA e se tornar imortal ou amortal? Há cientistas que afirmam que sim. Se formos pensar, existem 3 causas possíveis para a morte: envelhecimento, doenças e lesões. Talvez seja impossível evitar totalmente o risco das últimas, das lesões. Mas acredita-se que seria possível evitar as doenças e até o processo de envelhecimento. Não impediria que uma pessoa morresse ao cair de um penhasco ou levando um tiro, como os elfos do Senhor dos Anéis, que podem morrer em batalhas. Então, seria uma condição de amortalidade e não imortalidade. De qualquer forma, atualmente, mesmo os seres humanos que vivem mais tempo não avançam muito além de 100 anos de vida. Os recordistas chegam a 120 e poucos anos. Atualmente, o chamado limite de Hayflick é considerado a causa física mais importante do envelhecimento, como uma espécie de relógio biológico. Esse limite é um número máximo de divisões celulares possível. Passado esse limite, a célula não se divide mais e morre. Mas acredita-se que seria possível alterar esse funcionamento das células e manter essa divisão celular indefinidamente, o que poderia ser a chave para a imortalidade ou a amortalidade, ou pelo menos para um prolongamento grande da vida humana. Outra possibilidade para se atingir o prolongamento da vida seria a transferência da mente, ou mind upload, que seria a transferência da própria personalidade
e das memórias de um indivíduo para um cérebro de silício, um computador. Pessoas nesse estado, então, seriam essencialmente imortais ou amortais, a menos que o sistema que as mantém fosse destruído de alguma forma. Mas mesmo que o ser humano atinja essa amortalidade, se formos falar de forma mais ampla, é improvável que a verdadeira imortalidade exista, porque todos os corpos universais, incluindo planetas e as maiores estrelas, morrem cedo ou tarde. Há uma lei estatística universal, que é a segunda lei da termodinâmica, que mostra que quando avançamos do passado para o futuro, sempre tendemos para uma condição de maior desorganização, ou de aumento da entropia. Os cientistas conseguiram provar que nosso universo foi no passado muito mais ordenado do que é hoje. Então sua entropia sempre aumenta à medida que o tempo avança. Isso pode apontar para que em seu estágio final, o próprio universo como um todo sofra uma morte térmica, em que terá alcançado sua máxima entropia. Só para compreendermos melhor esse fenômeno, vamos dar um exemplo. Se um copo de vidro cai e se estilhaça em vários pedaços, essa condição é uma condição mais caótica, mais desordenada do que a que havia antes. Não se espera que os cacos de vidro de repente se juntem de forma aleatória para recriar o copo. Ou seja, o sistema tende a uma entropia crescente, pois a condição desordenada de cacos quebrados é muito mais provável que a condição ordenada de copo. Isso é abordado, por exemplo, num filme recente chamado Tenet, que se propõe a mostrar uma máquina de inversão da entropia, ou seja, uma máquina de inversão da seta do tempo. Uma pessoa que entra na máquina passa a uma realidade invertida, em que o futuro vem antes do passado, em que a entropia diminui e os cacos se juntam para formar o copo. Podemos dizer que o processo de envelhecimento humano está relacionado com essa lei, pois a condição ordenada de um corpo vivo não se mantém por um período de tempo muito longo. A morte é a desestruturação final desse sistema, quando o corpo volta a ser regido pelos processos químicos que regulam toda a vida material, ou toda a matéria, já que não tem a ordenação superior que a vida proporciona mais. Portanto, mesmo para as águas-vivas mais longevas, não se pode falar em imortalidade, em vida eterna, pois o próprio planeta, o sistema solar, a galáxia e talvez todo o universo tendem para um fim absoluto. Então, se é impossível reverter essa seta do tempo, que é também a seta de indicação de aumento da entropia, será então pura ilusão falar a respeito de imortalidade? E aqui nós questionamos o seguinte: o que nós queremos imortalizar? Nossas memórias? Nossa consciência egocêntrica? Nosso eu? E será que seremos imortais no futuro? Num paraíso futuro? Numa encarnação futura? Se a gente lembra das palavras do sábio grego Heráclito, ele dizia que nenhum ser humano se banha duas vezes no mesmo rio, porque as águas do rio correm continuamente, e as águas internas do ser humano também correm continuamente. Então, da próxima vez que ele vai se banhar no rio, nem o rio é o mesmo, nem ele é o mesmo, quando volta para se banhar. Nós não somos os mesmos nem de um dia para outro. Imagine de uma vida para outra. Isso nos leva então a questionar a própria noção de imortalidade no tempo. Será que poderíamos falar de outra forma de imortalidade, atemporal, fora do tempo?
Para nos auxiliar aqui, vamos citar vários trechos da sabedoria de todos os tempos. Por exemplo, se não definirmos a eternidade como infinita duração temporal, mas como intemporalidade, então a vida eterna pertence àqueles que vivem no presente. Em sintonia com isso, o mestre Eckhart escreveu no final da Idade Média o seguinte: sustentei até este dia e continuo a sustentar, que já possuo tudo o que me é concedido na eternidade. Pois Deus, na plenitude de sua divindade, habita eternamente em sua imagem, a alma humana. Não há obstáculo maior para se chegar a Deus do que o tempo. As seguintes palavras do sábio Sufi Rumi mostram também a universalidade dessa compreensão. O passado e o futuro escondem Deus de nossa vista. Queima-os no fogo. Por quanto tempo continuarão divididos por esses fragmentos da realidade? O Sufi é o filho do momento presente. E sobre essas mesmas verdades também escreveu a fundadora da Rosa Cruz Áurea, Sra. Catarose de Petri. Segundo a concepção comum, diz ela, o tempo é uma condição que se mede em horas, dias e anos. E a eternidade é algo como um tempo que dura para sempre. Entretanto, isso é falso. O tempo, a essência do tempo, não é outra coisa senão o sempre existente, correspondendo à concepção popular de eternidade. A eternidade é uma experiência, um estado de ser no presente. Não é verdade que vocês procuram a eternidade? Pois bem, ela está aqui, no presente. Acaso disse o Senhor de toda a vida ao bom ladrão, amanhã estarás comigo no paraíso? Não. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, deixem de se agarrar ao tempo. Libertem-se dele, a fim de que os portões da eternidade se abram para vocês. Portanto, amigos, o sempre existente é a vida no tempo, de acordo com os padrões do passado, com os padrões da memória. É viver de acordo com o que é conhecido, na tentativa contínua de uma realização futura, que na verdade não é mais do que uma repetição do passado. Esse é o jogo do tempo, do sempre existente, da roda da vida e da morte, que se realimenta continuamente. A imortalidade é a vivência da eternidade no aqui e no agora, pois só no tempo presente existe uma passagem para o além do tempo, para a verdadeira eternidade. Esse jogo do tempo é que dá origem à imagem do eu, da consciência egocêntrica. E a única possibilidade de romper com esse jogo é através de uma vivência do presente absoluto. Não como uma tentativa artificial do eu para estar no presente, para viver no presente, mas como a manifestação de uma nova consciência, que surge da conexão com o princípio espiritual no íntimo do próprio ser. O eu, na verdade, é uma construção do tempo e não pode ir além do tempo. O eu tem seu valor e importância, mas só na medida em que nos conduz até os limites dos caminhos do tempo. Até seus limites absolutos. Pois esse jogo do tempo certamente leva a um limite, cedo ou tarde. E a partir daí, o ser humano já não se satisfaz por essa busca contínua, por essa fuga constante do agora, do presente vivo, através de realizações temporais. O ser humano que chega a esse limite sente uma espécie de profundo cansaço interior e se torna um buscador da verdade, um buscador da eternidade. E é o próprio tempo que leva ao cansaço do tempo. Nesse limite, poderíamos dizer que surge uma espécie de rachadura no ciclo sem fim do tempo. E por essa rachadura, a luz atemporal da eternidade pode penetrar. O ser humano, no início dessa jornada, tende a distorcer sua vaga intuição interior dessa luz de acordo com as restrições do próprio eu, da consciência temporal, e traduz isso como um anseio pela imortalidade do eu.
mas cedo ou tarde essas tentativas vão se mostrar infrutíferas. E o ser humano, amadurecido por essa experiência, também vai poder se libertar dessa ilusão. E como que purificar esse puro anseio pela eternidade das ilusões do tempo. Mas um questionamento final. O que pode ser realizado a partir de uma condição que transcende o tempo? Isso significa uma condição de imobilidade absoluta ou existe um movimento fora do tempo? Em seus diálogos com David Bohm, o sábio indiano Jiddu Krishnamurti esclareceu o seguinte: quando a mente está completamente imóvel, há um movimento que emerge dela. Esse movimento, por não pertencer ao tempo, é eternamente novo. Essa consciência livre das ilusões do tempo se renova a cada instante, no aqui e no agora. Quando, a partir de um profundo autoconhecimento, o ser humano desmascara as tentativas do eu de se imortalizar, ele começa a jornada rumo à verdadeira imortalidade, que tem uma base completamente diferente, que é justamente o princípio da eternidade que habita o mais íntimo do nosso ser. Este é o ponto de contato entre a eternidade e o tempo. Quem se liga a esse princípio entra no fluxo eterno de transformação, de renovação contínua, pois ele se liberta de seus apegos, de suas ideias fixas e principalmente dessa construção ilusória do tempo, da consciência egocêntrica que é o eu. Para finalizar, amigos, citaremos agora um trecho do livro de Mirdá, de Mikhail Naim. O ser humano se libertará, pois ele é herdeiro da santa liberdade de Deus. A roda do tempo gira, mas seu eixo está sempre em repouso. Deus é o eixo da roda do tempo. Embora todas as coisas girem à volta dele no tempo e no espaço, ele é sempre eterno, ilimitado e estático. Embora todas as coisas procedam de seu verbo é tão eterno e ilimitado quanto ele. No eixo, tudo é paz. No aro, tudo é comoção. Onde preferis estar? Deslizai do aro do tempo para o eixo, e vos poupareis da náusea do movimento. Deixai o tempo girar em volta de vós, porém não gireis vós com o tempo. Assim como a morte te livrará da morte, e a vida te libertará da vida, assim o tempo te emancipará do tempo. O ser humano ficará tão cansado da mudança que tudo nele ansiará. E ansiará com irredutível paixão por aquilo que é mais poderoso do que a mudança. E com certeza ele o encontrará em si mesmo. Felizes os que anseiam, pois estão já no limiar da liberdade. Desta forma, amigo, nós encerramos nossas reflexões de hoje e esperamos encontrá-los em nossas próximas palestras. Até a próxima.